Podem sentar, irmãos. A palavra de Deus diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Deus, antes mesmo da criação do ser humano, já tinha um projeto para nós. Ele nos criou com propósitos, com finalidades. O ser humano errou o alvo, se desviou desses propósitos de Deus, pecou. É interessante que no Antigo Testamento, várias vezes, lá do hebraico, o que é traduzido como pecar, é literalmente errar o alvo. O alvo que Deus estabeleceu para nós, o propósito, a vontade de Deus. Mas Deus, no seu projeto, Ele já tinha também planejado e estabelecido como iria resolver esse problema. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo já havia sido sacrificado antes da fundação dos tempos, e Deus foi preparando tudo para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Para isso, Ele planejou a criação de um povo especial, um povo que no meio das trevas da humanidade pecaminosa, um povo que lhe fosse fiel e obediente para servir a esses seus propósitos, um povo através do qual nasceria o Messias, o Salvador, o Redentor, que salvaria o ser humano, que restauraria o ser humano, que levaria o ser humano novamente aos propósitos de Deus. E Jesus veio, essas coisas se cumpriram, Jesus veio, e Deus continua trabalhando no seu propósito, dirigindo a história para o dia em que seu reino há de se manifestar
de maneira completa e visível. Jesus voltará de maneira gloriosa e manifestará o seu triunfo por toda a eternidade. Nos tempos de Josué, Deus estava contando com o seu povo para esses propósitos. A Bíblia diz que o povo de Deus hoje somos nós. E a Bíblia diz que Deus continua contando conosco também para o trabalho do seu reino, para os seus propósitos, do crescimento do seu reino, da salvação dos perdidos. Deus continua contando conosco. Mas vamos ver o que estava acontecendo nesse momento dos planos de Deus, quando Deus falou essas coisas a Josué. Aquele povo que Deus estava preparando, especial para os seus propósitos, como nós hoje, aquele povo que Deus estava preparando, aquele povo que Deus acabara de tirar do Egito, peregrinara durante 40 anos no deserto, sempre sob a liderança de Moisés. O que havia acontecido? Estava prestes a iniciar a conquista da terra prometida, quando perde o seu grande líder Moisés. Deus disse para Moisés que ele não entraria na terra prometida. Então eles acamparam a leste do Rio Jordão, nas planícies de Moabe. Era uma multidão. Alguns comentaristas, aqui vendo o original no hebraico aqui dessa narrativa do Pentateuco, os números apresentados, alguns eruditos dizem que eram 600 mil. Outros chegam a dizer que essa maneira de interpretar lá os algarismos hebraicos estaria errado e que seriam 6 milhões. Mas tanto 600 mil como 6 milhões é muita gente. Mesmo que seja 600 mil, a população de Niterói não sei se chega a 600 mil. Não é? Então, centenas, milhares de pessoas. Nós acabamos de estudar o livro de Gênesis e vimos que quando Jacó foi com sua família para o Egito, eram 70. Né? 70 pessoas. E 400 anos depois, centenas de milhares. Porque Deus abençoou aquele povo, fez aquele povo crescer, porque eram os seus propósitos. E quando eles estão ali às portas da conquista da terra prometida, acampados numa planície de Moabe, próximo ao Monte Nebo, Moisés morreu, e o que eles fizeram, diz aqui o livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 8, os filhos de Israel prantearam a Moisés por 30 dias nas planícies de Moabe. E os dias do pranto no luto por Moisés se cumpriram. Só que Deus tem sempre tudo planejado. Deus já estava há anos e anos preparando quem seria o novo líder no lugar de Moisés. Seria Josué, filho de Num. E Moisés, antes de morrer, tomou uma providência. Versículo 9 diz que Moisés impôs as mãos em oração diante do povo sobre Josué, mostrando que aquele era o que fora preparado por Deus para ser seu sucessor. E diz aqui a palavra de Deus que Deus encheu Josué do espírito de sabedoria. Então terminaram esses 30 dias de luto por Moisés, de tristeza do povo. Eles não podiam ficar parados ali chorando aquela perda. Eles não podiam ficar ali parados pensando, e agora? O que nós fazemos sem Moisés? Não, Deus já tinha providenciado quem seria o novo líder. O plano de Deus precisava seguir em frente.
Deus tinha muita coisa ainda pela frente, aquele povo precisava conquistar a terra prometida e se estabelecer lá. Interessante, meus irmãos, Deus age para executar os seus propósitos, mas Ele nos usa para isso, a cada servo seu, Ele usa o seu povo. Deus não faz as coisas e a gente precisa ficar só de braço cruzado esperando, não. Ele quer a nossa ação, Ele quer a nossa participação ativa. O povo não ia entrar na terra e encontrar aquelas cidades fortificadas vazias. Não. O povo teria que conquistar a terra. Tem gente que pensa que Deus vai fazer tudo cair do céu. Não é assim, não. Olha o que Deus diz para Josué, perdão. Ó, Josué, tá bom. Já choraram, Moisés. Já ficaram aqui 30 dias. Agora é hora de prosseguir. Agora é hora de ir em frente. É hora de seguir adiante. Tem muita coisa para fazer. Vocês têm que atravessar o Jordão. E atravessar o Rio Jordão era o primeiro grande desafio. Adiante, lendo, nós vemos que era época de cheia no Rio Jordão, né? E aí será a primeira prova de fé do povo de Israel ali na conquista da terra, que teriam que atravessar o Rio Jordão em época de cheia, né? E Deus fala para Josué, ó, levanta agora, está na hora. Já encerrou esse tempo, já concedi a vocês esse tempo, agora é hora de levantar, você tem que liderar o povo. Que tarefa para Josué. Voltando aqui ao último capítulo de Deuteronômio, versículo, os últimos versículos, 10, 11 e 12, diz assim: nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em tudo que Moisés operou com mão forte e com grande espanto aos olhos de todo Israel. Que tarefa de Josué, suceder um homem de Deus como Moisés. A palavra de Deus diz que nunca mais se levantou profeta igual a ele. Que tarefa que Josué tinha diante de si. Mas Deus falou para ele, ó, levanta e faz o que você tem que fazer, o que eu estou mandando. E Deus falou para ele, ó, vocês é que tem que fazer. Deus diz para eles, olha, versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei. Mas o povo tinha que lutar por todo lugar que pisasse a planta do seu pé. Para eles pisarem onde Deus já tinha dado, para eles pisarem, eles teriam que fazer o quê? Lutar. E tem muita gente hoje que acha que é só chegar assim, ó meu Deus, me dá isso, me dá aquilo outro, e pronto, e ficar de braço, e ficar lá de braço cruzado. Não, porque Deus já deu. Eu sou filho do rei, sou filha do rei, Deus já deu. O que eu tenho que agora é ficar cobrando de Deus, porque Ele já deu, eu tenho que cobrar de Deus. Não, não é assim não. Deus disse para o povo, olha, onde vocês pisarem eu já dei, mas para eles pisarem esses lugares e se apossarem, eles teriam que fazer o quê? Lutar. Lutar. Tem hoje em dia essa história dessas igrejas malucas por aí, né? Vai lá, toma posse, caminha em volta e toma posse. E outras coisas mais horríveis ainda que tem inventado, que nem vou dizer aqui, né? Maneira de tomar posse, de caminhar em volta, fazer determinadas
coisas em volta absurdas, malucas, excêntricas e bizarras, né? Mas cada lugar que eles fossem pisar para tomar posse, tinham que lutar, e muito. E era essa a grande tarefa de Josué, do povo de Israel, no propósito maior de Deus, propósito redentor para toda a humanidade. A primeira coisa que eu quero destacar é justamente isso. Primeira atitude para nós realmente servirmos a Deus. Primeira atitude para o progresso do reino de Deus é o nosso esforço. Precisamos orar muito? Sim. Mas além de orar, nós precisamos nos esforçar. Eu estou orando pela salvação dos perdidos. Ótimo! Essencial. Bíblico. Precisamos orar pela salvação dos perdidos. Mas é só ficar orando? Não. A Bíblia diz também que a gente tem que fazer o quê? Abrir a boca e anunciar Jesus Cristo. Abrir a boca, falar de Jesus, explicar o plano de salvação para cada pessoa e convidá-la ao arrependimento e aceitar Jesus como Salvador. Precisa evangelizar. Precisa se esforçar. Nós precisamos construir um templo novo, um templo melhor, que acomode mais pessoas, um templo com estacionamento que dê para todo mundo, um templo com boas instalações para a escola bíblica dominical, que cada classe tenha o seu espaço adequado, para que o ensino, no que diz respeito ao espaço, ao ambiente, seja o mais proveitoso possível. Sim, é verdade. Vamos orar por isso? Já estamos orando. Vamos ficar só orando? O que a gente precisa fazer também? Mão no bolso. Tirar a mãozinha do bolso, contribuir, né? E nos esforçarmos. O reino de Deus caminha com oração, com amor, mas caminha com esforço. Precisa de esforço. Vejam que Deus exorta Josué a se esforçar. Aqui nesse texto, quantas vezes os irmãos contaram, quantas vezes Deus exortou aqui Josué a se esforçar na empreitada que eles tinham pela frente? Quantas vezes? Olha aqui, contem então. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo. Versículo 7. Segunda vez. Esforça-te e tem muito bom ânimo. Versículo 9, a terceira vez. Esforça-te e tem muito bom ânimo. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas querem pouco esforço. É verdade ou não é? As pessoas não querem se esforçar muito, não. Até para ver televisão você só precisa ligar ela uma vez, quando você compra. Comprou, ligou na tomada, clicou ali o botãozinho, ligou, pronto. O resto do tempo, o que você faz? Só fica ali com o controlezinho remoto na mão. Nem para ver televisão precisa mais fazer esforço. Eu lembro quando eu era criança, estávamos vendo televisão. Esse programa aqui não está muito bom não, deixa eu ver aqui no outro canal. Eu tinha que levantar, dar alguns passos até a TV, mudar de canal. Hoje nada, você deita lá no sofá e fica só com o controlezinho na mão.
E tem gente que passeia o tempo todo com controlezinho, né? E às vezes diz para mim, como é que é? Você não vai ver nada, não? A gente fica lá procurando. Nem para ver televisão precisa mais fazer esforço. Antigamente, para pegar táxi, o que a gente tinha que fazer? Tinha que ir para a rua, ficar esperando passar um táxi, passava, aí estava cheio, passava. Você tinha que ficar lá em pezinho, esperando passar outro táxi, ou caminhar até um ponto de táxi. Hoje, o que você faz? Pega o celular, vai lá no aplicativo daquela empresa, que eu não vou dizer o nome para não fazer comercial de graça, né? Inclusive, o culto é transmitido. Se eles quiserem que fale, tem que fazer uma oferta para a igreja. Brincadeira, claro que não é assim, é brincadeira. Aí você pega lá aquele aplicativo no teu celular, você já se cadastrou, CPF e tal, coisa toda. Aí você digita lá, já sai o preço da corrida, você paga com cartão de crédito, antes mesmo. Diz lá o tempo que vai levar para chegar o veículo na sua porta, você sai na hora exata que o veículo está chegando, entra, chega ao seu destino. Nem para pegar táxi você precisa fazer mais força. Na escola, para passar de ano, o esforço era grande. Agora o Estado proíbe os professores de reprovarem. Isso traumatiza a criança, isso é contraproducente para o ensino, etc. e tal. Todos os alunos antigamente tinham que ser muito estudiosos, muito aplicados. Hoje, alguns são, nem todos. Nós vivemos uma época que as pessoas querem ganhar sem fazer esforço. Uma vez eu peguei o ônibus, estava ouvindo uma conversa de dois homens, que eu não me meti, tive muita vontade de ser mal educado e me meter, mas eu falei, não, melhor não. Tem que ser bem educado e prudente, né? Mas um estava dizendo para o outro, estou com vontade aí de ficar uns 6 meses sem trabalhar. Tenho tantos filhos, então tem Bolsa Família de X, porque eu tenho tantos filhos, salário-desemprego vai ser de X durante tantos meses, então dá para ficar um tempinho aí, dá para ficar até uns 6 meses sem trabalhar. Até isso. Ganhar sem trabalhar, sem exercer uma atividade. Nós temos que produzir algo ou prestar algum serviço, né? Eu vou ficar aí um tempo sem trabalhar. Até isso. Nós estamos vivendo uma época de muitas facilidades, muitas comodidades, e quando a gente fala em se esforçar, as pessoas torcem o nariz. Quem tem que chefiar hoje equipes de trabalho reclama comparando como era antigamente, como é agora. As pessoas até no trabalho, a maioria, não estou dizendo todos, mas até no trabalho as pessoas procuram fazer o mínimo possível. Mas Deus está mostrando aqui que no reino de Deus nunca pode ser assim. E até nas igrejas essa mentalidade está entrando. Há uma mentalidade hoje de profissionalismo eclesiástico. Estamos precisando de alguém para trabalhar com as crianças? Vamos contratar alguém. Vamos pagar, vamos contratar. Estamos precisando de alguém para tocar um instrumento? Vamos contratar, vamos pagar. Estamos precisando que a nossa igreja evangelize mais? Vamos contratar algumas pessoas para se dedicarem exclusivamente à evangelização. Já há muitas igrejas fazendo isso, porque os crentes não querem esforçar-se. A maioria das igrejas virou casas de show.
show religioso. A única diferença está no nome somente. Gospel. Nem se diz mais evangélico, não é gospel. E isso é bom, porque até diferencia mesmo quem é, quem não é. Tem gente que não diz mais eu sou crente em Cristo, tem gente que já diz eu sou gospel. O que ainda é uma grande descaracterização cultural, porque nós falamos é português, não é inglês. Esse negócio de drugstore, fala farmácia, fast food, fala lanche rápido. Nossa língua é o português. Ainda vem essa turma, não, eu sou gospel, eu estou indo a um show gospel. Você está indo a uma bagunça, e para justificar, para não pegar mal, a turma diz que é gospel. Não, esse negócio de ir a boate pega mal. Se bem que tem muito crente que já vai mesmo e não está nem aí. Esse negócio de ir a boate pega mal. Mas tem uma boatezinha ali, dos crentes, que eles não chamam de boate, chamam de qualquer coisa gospel. Tem festa junina gospel, chamam de festa do milho. Muita igreja fazendo. Dizendo, não, estamos fazendo aqui uma festa junina, pega mal, né? Porque não tem jeito. Não tem jeito. Sempre é associado à idolatria. Meus irmãos, qual foi a origem dessas festas? Homenagear São Pedro, São João, Santo Antônio. A origem é a idolatria, não adianta. Meu sogro era dono de um colégio. E ele sabiamente não queria permitir que essas festas fossem realizadas no seu colégio, por causa dessa origem idolátrica. E as professoras insistiam. Um dia ele falou, tá bom, mas não pode ter vinculação com idolatria. Não adiantou, eu estava lá no dia. Nessa época eu estava ensinando lá também. E não adiantou. Daqui a pouco, alguém escreveu num quadro lá, Viva São João, São Pedro, Santo Antônio. Daqui a pouco alguém falou também lá, né, tentou puxar um Viva. Não conseguiu, mas alguém tentou puxar lá um Viva São João, São Pedro, Santo Antônio. Não tem jeito, é a origem, está vinculado. Aí lá vão os crentes para a igreja vestidinho de caipira e tal. Aí o que as pessoas dizem por aí? Ia lá os crentes indo para a festa junina. Ia lá os crentes indo para a festa de São João. E aí como é que fica o nosso testemunho? Mas hoje tem muitas igrejas que aderiram a essa mentalidade das facilidades. O crente não precisa se esforçar por nada. Só precisa vir aqui e participar dos belíssimos shows que nós oferecemos. Pelo contrário, o nosso discurso, dizem eles, o nosso discurso é que você venha aqui para ser o quê? Abençoado. O nosso discurso é que você venha aqui só para receber e dar o seu dinheiro também. E fora isso, você não precisa fazer mais nada. É só esperar a chuva de bênçãos. Não, não é isso não. É servir a Deus. É esforçar-se para o progresso do reino de Deus. Quem não quer fazer força, procura outra igreja. Quem não quer aqui esforçar-se pelo reino de Deus, pode procurar outra igreja. Aqui não é igreja de ficar só sentadinho no banco, não. Aqui não é igreja de ficar só chegar aqui, sentar num templo bonito, ouvir palavras bonitas, cantar hinos bonitos. Tudo isso é muito bom. Mas cada um de nós tem que fazer a nossa parte no reino de Deus.
como Deus estava dizendo para Josué, esforça-te. Deus também diz para nós hoje, esforça-te. Faz o que eu te mandei fazer. Deus deu dons espirituais para cada um de nós. E o que a palavra de Deus ensina é que Ele quer que cada um use o seu dom com fidelidade, com zelo, com amor, com dedicação. Está lá em Romanos 12. Esforça-te. Nós não vamos ficar sentados, olhando para trás. Nós não vamos ficar sentados, querendo que Deus faça tudo. Ele quer que nós nos esforcemos. Esforça-te. Para que o reino de Deus possa progredir, para que os propósitos de Deus possam ser realizados, para que nós possamos seguir em frente nessa caminhada de expandir o reino de Deus, de realizar os propósitos de Deus. E esse esforço tem que ser feito com dependência de Deus e confiança em Deus. Versículo 9, quando Deus diz pela última vez a Josué, esforça-te, Ele diz, tem bom ânimo, não te atemorizes, não tenha medo. Você vai enfrentar muito problema, muita dificuldade, muitos obstáculos. Não te atemorizes, não tenha medo. Nem te espantes. Às vezes vem determinadas coisas que a gente às vezes fica até meio preocupado e se espanta. A gente fica meio perplexo. O que é isso? De onde veio isso? Como é que eu vou lidar com isso agora? Deus estava dizendo para Josué, não te espantes, porque Josué ia se deparar também com determinadas surpresas desagradáveis nessa tarefa. Mas Deus disse para ele, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Em outras palavras, Deus está dizendo para ele, não tenha medo. Faça o que eu estou te mandando, não tenha medo. Porque eu estou contigo. Eu estou te orientando, eu estou te capacitando, eu estou te dirigindo. E olha, o que você não pode fazer, eu farei. Então nós temos que nos esforçar com essa dependência de Deus e com essa confiança em Deus. Mas a outra atitude, meus irmãos, para nós realmente trabalharmos pelo progresso do reino de Deus, é a fidelidade à palavra de Deus. E o esforço só sem essa fidelidade à palavra de Deus fracassa. Temos que nos esforçar, dependendo e confiando em Deus. Mas é necessário, é essencial essa fidelidade à palavra de Deus. Vejam que Deus falou para Josué 3 vezes, esforça-te. Mas Deus também recomenda aqui, com veemência, que ele seja fiel à sua palavra. Versículo 7, ele diz, então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Deus falou para Josué, onde você pisar, e agora diz, por onde quer que andares, para ser bem-sucedido, ele tinha que fazer o quê? Não se desviar da palavra de Deus, isso mesmo, irmão. Não se desviar da palavra de Deus, nem um pouquinho.
Tem gente que diz assim, a gente não pode ser radical. Olha, Deus está dando a ordem aqui para Josué. Não se desvie nem um pouquinho, não sai da minha palavra. Seja totalmente fiel, totalmente obediente à minha palavra. Não se afasta dela nem para a direita, nem para a esquerda. Completa obediência à palavra de Deus, completa obediência a Deus. Fidelidade à palavra de Deus. E vejam que essa fidelidade que Josué precisava praticar em relação à palavra de Deus, essa fidelidade incluía basicamente 3 coisas. Uma delas já mencionei: cumprir, obedecer, né? E o versículo 8 diz o seguinte, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, faz o quê? Medita nele dia e noite. O que quer dizer isso? Medita continuamente. O estudo contínuo da palavra de Deus. Para ser fiel à palavra de Deus, nós precisamos estudar continuamente a palavra de Deus. Quantas vezes estudamos a Bíblia? Quantas vezes abrimos a Bíblia para ler na semana? Começa na segunda-feira, eu tenho uma coisa para fazer, outra, tenho que providenciar isso, aquilo, outro. A minha família precisa que eu faça isso, eu tenho dentista, saio da faculdade tal hora e tal. Preciso fazer uma viagem de negócio, já vou viajar essa segunda às 5 horas da manhã para viajar. E a nossa vida vai assim. Almoço para fazer, não sei o que, tal hora tenho que pegar meu filho na aula de videogame. Não precisa aula de videogame, né? Eles já aprendem sozinhos, né? Tal hora eu tenho que pegar meu filho não sei onde e tal. E assim vai a nossa vida, essa correria. E chega o fim do dia, eu não li a Bíblia e vou adiar. Amanhã eu leio 2 capítulos ao invés de ler 1. No dia seguinte a mesma coisa e tal. E passa a semana, e muitas vezes há crentes que só vão abrir a sua Bíblia no domingo, na escola bíblica dominical. Quando a ordem de Deus é para meditar na sua palavra dia e noite, um estudo contínuo da palavra de Deus. Foi isso que Deus mandou a Josué, se ele queria ser bem-sucedido na tarefa que ele estava entregando para Josué. Deus também mandou que Josué ensinasse a palavra de Deus. O versículo 8 começa justamente com essa ordem: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Josué tinha que estar pronto também a transmitir a lei de Deus. Josué tinha que estar pronto também a falar, sempre que possível, sempre que necessário, sempre que oportuno, a palavra, a lei de Deus. Tinha que ensinar a lei de Deus. Nós temos que estar prontos também a ensinar a palavra de Deus. Mas eu não fui eleito professor da escola bíblica dominical. Eu não sou pastor. Eu não sou líder na igreja. Meus irmãos, todos nós temos que estar prontos a ensinar a palavra de Deus. Quando necessário, quando oportuno, temos que estar prontos em qualquer lugar a ensinar e a anunciar a palavra de Deus. Não te apartes, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Então, se nós queremos ser fiéis à palavra de Deus, temos que meditar nela, temos que estudá-la, temos que ensiná-la. Temos que cumpri-la, obedecê-la. E aí, de fato, Deus nos usa para o progresso do seu reino.
aí de fato somos bem-sucedidos em tudo que Deus nos entregar para nós realizarmos. Vamos, meus queridos, trazer para nós tudo isso que Deus ensinou e exortou a Josué. Vamos ter essas atitudes. Não vamos ficar plantados, não vamos ficar imobilizados na nossa zona de conforto. Deus nunca disse que a vida cristã seria vida confortável. Pelo contrário, Jesus disse para os seus discípulos: quem quiser me seguir, o que faça? Negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Não vamos ficar plantados na nossa zona de conforto, não. Vamos ouvir o que Deus disse a Josué, né? Tem bom ânimo, esforça-te, ser fiel à minha palavra e vamos servi-lo. Vamos trabalhar para que o reino de Deus cresça cada vez mais. Amém. Vamos ficar de pé.